Aí agora eu vou falar da fase terminal do meu pai, como foi, da leucemia, né? Então ele tava bem, normal, e aí ele começou a fazer febre. Febre alta, depois oscilava para hipotermia, ele ficava com a temperatura bem baixa. E aí ele começou a tremer, tremia o corpo inteiro. Foi aí que a gente viu que tinha alguma coisa errada, porque isso ele nunca tinha tido, esses tremores. E ele assustou com os tremores. E a febre estava muito alta. Eu lembro ele tava na cama e eu fui atrás dele assim pra gente tentar equilibrar as temperaturas, né, através do corpo. Ele tinha tomado remédio e não baixava. A gente fazia compressa de álcool na testa. Aí quando foi à noite, a gente viu que ele tava bem já. A gente até passeou nesse dia, era um domingo, a gente foi no parque, tomou água de coco. Aí à noite ele tava todo pintadinho, com petequias, né? E aí eu falei, vixe, ele tá ruim de plaqueta. Ele já vinha, né? Fazia um ano que ele fazia transfusão de sangue. Tomava sangue total, tomava às vezes só hemácia e às vezes só plaquetas. Aí eu falei, tá na hora de tomar plaqueta, porque ele tá todo pintadinho. Levei no laboratório pra fazer um hemograma rápido. Aí saiu que ele tava com menos de 2.000 plaquetas, tá? Por isso que ele tava pintadinho. E como eu tenho risco de dar hemorragia interna com essas plaquetas, fomos para o hospital. Aí no hospital deu entrada, ficou internado. Ele não queria internar. Aí os 2 primeiros dias estava bem, ele já queria ir embora. Deu uma semana, ele estava bem, ele queria ir embora. Mas ele fazia febre, umas febre muito doida e sentia muito frio. Mas estava bem, conversando, comendo, fazendo piada, que aí ele foi emagrecendo. Aí os médicos viram que a oxigenação dele não estava boa, então começou a fazer inalação e também colocou aquele oxigênio que fica no nariz. E ele falava, não preciso, porque eu tô respirando bem. Ele fazia assim, ó, tô respirando bem. É bonitinho ele. Aí ficou assim, mas passava o dia inteiro dormindo. Ficava muito cansado. Aí a gente conversava com ele, né? Acordava ele para comer, aí conversava um pouquinho, ajudava ele a andar, para caminhar, para ajudar na parte peristáltica, para ele poder fazer um cocô, né? Ir no banheiro. Xixi ele fazia o tempo todo, mas cocô já estava difícil. Aí só foi que através de enema. Então ele fez uns 3 enemas nessas 3 semanas. Aí é, aí ele foi parando de andar, não conseguia mais andar. Então o meu irmão tava lá, ele tinha que carregar, né, pra colocar na cadeira, pra colocar na maca, pra deitar. Depois ele ficou só deitado, nem foi pra cadeira mais. Mas ele levantava a mão, falava. Aí na última semana ele começou a ter alucinação, que fala. Ele começou a ver animais, ver pessoas. Ele falava, tipo, parecia que uma pessoa passava na frente dele. Ele falava, fulano de tal tá gordo. Aí a gente, é mesmo. Aí ele falava, nossa, como que é o nome daquele menino? Aí eu olhava, que menino? Aquele lá, amigo do Caio.
Aquele loirinho, aí eu ficava tentando lembrar os nomes dos amigos, né? Mas ele não lembrava. Aí às vezes ele via bicho, né? Ele via corvos. Aí minha mãe até assustou, pediu vela, oração com vela. Eu pedi isso nas redes sociais. Bastante gente fez oração para ele, acendeu uma vela para ele. E depois ele ficou mais calmo. Aí ele não conseguia beber água e comer. Aí diminuiu. Então a gente de pouquinho dava suco, água e sopa. Então na última semana era o que ele conseguia. E nos últimos... Os cachorros... Pss, pss, pss. Pss, pss. Nos últimos 2 dias ele não conseguia nem a água, nada. Aí ele parou de falar. Então depois das alucinações, aí ele não conseguia mais mexer o corpo. Mexer o corpo não, andar só, né? Porque ele mexia a cabeça, o tronco, as mãos. Mas ele não conseguia falar mais. Aí só falava, às vezes ele fazia um esforço sem sair. Tanto que no dia... Ele morreu no sábado. Na sexta que a gente saiu do hospital, foi para casa dele. Na sexta ele falou comigo. Não, na quinta. Na sexta ele não falava mais. Na quinta ele falou que não precisava ir para casa, que ele podia ficar lá. E aí na sexta, que foi o dia que a gente mudou, ele já não falava mais. No sábado também não falou, não conseguia. Aí lá no hospital, que ele já tava sem falar e só falava às vezes, né? Soltava algumas palavras. Aí eu falava, ele queria falar e não conseguia. Aí eu falei, você quer escrever? Aí ele falou assim. Aí eu dei um papel e uma caneta pra ele não conseguia. Ele pegava assim, a caneta, colocava no papel e ficava olhando assim. Aí eu olhei, pai, você não consegue escrever? E ele ficou me olhando assim. Aí eu falei, não, pai, então tudo bem, a gente vai tentar adivinhar. Você vai falando, balançando a cabeça de sim ou não. Mas a gente era muito ruim de adivinhar. Muito ruim mesmo. Era difícil. A única coisa que eu lembro que a gente acertava era quando ele queria ir no banheiro. Mas aí a gente falava pra ele fazer que ele tava de fralda. Eu falei, pode fazer que a gente troca a fralda. E também quando ele tava com sede. A gente dava um pouquinho de água ou molhava a boca dele, né? Quando ele não conseguia mais. Era a única coisa que a gente conseguia adivinhar. Ele não queria tomar banho mais. Inclusive, o último banho que ele tomou foi 10 minutos antes dele morrer. Que eu falei que ele tinha que ficar cheirosinho. Aí ele tomou o banho com a enfermeira que estava em casa. Mas isso também eu acho que acelerou o coração dele. Que aí mexe o corpo, né? Mexe pra lá, mexe pra cá. Depois eu me arrependi de ter dado esse banho dele. Foi cá. Aí então foi isso. Parou o intestino, né? Ficou difícil. Parou os movimentos das pernas. Aí parou a voz. Não conseguia escrever, não conseguia falar. Aí parou de ingerir até os líquidos. A boca caía, então ele dormia só de boca aberta. O oxigênio estava ruim, né? Então ele tinha que ter suporte de oxigênio. Ele não sentia dor, não. Ele tinha um desconforto abdominal por causa do cocô.
Mas aí ele tomava morfina, né? Parece que é um protocolo no final, tomar morfina. Aí a gente fez um exame de sangue logo que chegou em casa. E aí foi aí que meu tio viu que era o rim que ia falhar primeiro. E o rim ia causar parada cardiorrespiratória. Aí tinha até um remédio, só que a gente não achou o remédio pra comprar, que era pra aliviar lá o rim. Mas ia postergar 24, 48 horas só. E não conseguimos achar, então tudo bem. E aí ele, na hora mesmo, né? Aí ele ficava dormindo o dia inteiro. Acordava quando a gente mexia nele, pai, vamos acordar, vamos conversar. Aí ele falava, Aí acordava assim, de repente ele dormia. Então na fase terminal fica com muito sono, muito cansado. E assim, daí tem a opção de deixar ele dormindo, né? Aí a gente queria falar com ele, pegar nele, abraçar ele, dar beijo, tentar fazer ele comer. Aí a gente fez tudo isso. Aí ele tava tomando soro, morfina, tomou uns nutrientes na veia, porque ele tava sem comer, né? Tava desidratado também, então tomou um soro com nutrientes. E, e aí no momento foi isso, ele acelerou o coração primeiro. A gente mediu o coxímetro, tava bem alto, 180. Aí eu falava assim, pai, calma, vamos respirar fundo para acalmar. Aí ele respirava fundo junto comigo. Você viu que o tanto de esforço que ele tava fazendo? Aí ele respirava fundo, puxava bastante ar, aí acalmava o coração, aí baixava para 100. Aí deu de novo, né? A batedeira no coração. Aí o pai de novo, vamos respirar. Aí foi 5 minutos, foram 3 vezes isso. Aí na terceira vez, ele já não conseguia. Ele puxava o ar assim, eu acho que não ia mais. E ele arregalou o olho. Aí ele ficou duro assim. Parecia que ele tava muito assustado. E a gente ficou, né, de mão dada com ele, fazendo carinho na mão, no braço, na cabeça, falando as coisas pra ele, se despedindo ali. Eu, minha mãe e meu irmão. Até que ele fez... E parou. De olho aberto, de boca aberta. Aí minha mãe fechou o olho dele. Fechamos a boca dele. E aí é um protocolo, né? E meu tio tava lá, chamou o médico, chamou o SAMU, o bombeiro. E a funerária. Chamei o Leandro. Deve ficar comigo. Avisei a família. Aí veio os bombeiros, perguntaram as coisas. Aí o médico fez lá as coisas que tinha que fazer. Porque quando eu opto em casa é um pouco diferente. Aí, quando resolveu essa papelada, né, do óbito, dos documentos, aí veio o cara do Pax.
com o caixão. Aí meu tio me chamou, você quer se despedir? Aí eu dei um abraço no corpo dele, tava na cama. Tava quentinho. Aí quando eles carregaram o corpo pra dentro do caixão, e ali foi. Aí eu gritava. A dor era grande demais. Eu desesperei. Eu gritei muito. Acho que o quarteirão inteiro ouvia. Era um choro tão desesperado de ver meu pai no caixão. Aí colocaram ele no caixão. Levaram ele, a gente deu as roupas pra ele. Colocaram nele, né, pro velório. Aí fui embora. Aí eu ainda tive que ir na Pax resolver um monte de coisa. Escolher coroa de flor, caixão, um monte de coisa. Pagar a placa, pagar um monte de coisa. Aí voltei pra casa. Aí me arrumei pra ir pro velório. Aí fui, né? Fiquei. E aí foi o velório. Gente, foram os dias mais difíceis da minha vida. Passar por tudo isso. Foi muito difícil. E até hoje é difícil, né? Aguentar a ausência dele. Acho que era. Ele tá aí. Do fundo do meu coração, eu acho que era pra ele estar aqui. Eu lembro de eu falando com ele: pai, você não vai estar aqui nos meus 40 anos. Ele falou: eu vou sim. Agora, 19 de novembro de 2025, agora, mês que vem, eu faço 40 anos. E ele não tá aqui. Às vezes ele vem, né? De alguma forma. Ele falou que ia. Ai, pai, que saudade. A saudade fica assim, né? Das pessoas. Que a gente teve uma relação muito boa. E a minha relação com meu pai foi muito maravilhosa. Graças a Deus, graças a minha mãe, graças ao meu pai. Eu me sinto uma boa filha. E ele reconhecia isso. Ele me conforta um pouco. Ele via todo o meu esforço, toda a minha dedicação, todo o meu amor. Ele via, eu sei que ele via. Então, graças a Deus, eu pude passar tudo isso pra ele. E aí a gente vai aliviando, né? Vai passando o tempo, a gente vai aliviando. A vida continua. E a gente continua. Só fica o buraco da pessoa que não tá mais aqui. Da pessoa que eu não posso mais ligar. Que eu não posso mais visitar e que não vem mais me visitar. Ai, ai. É isso. Então, essa foi a fase terminal do meu pai, que tinha leucemia. Pode ser que tenha vários jeitos, né, de falecer da fase terminal. Ai, mas é bom que vocês procurem saber como é. Pra estar mais preparado e poder se despedir direitinho, tá? Beijo no coração de vocês.